Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos. Uma alegria estar com vocês nesta sexta-feira para rezarmos. Sexta-feira, geralmente nós já rezamos, nos consagrando ao Sagrado Coração de Jesus, mas sobretudo neste mês de junho, mês todo dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Por isso, reza comigo: Sagrado Coração de Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Que nós possamos prestar atenção naquilo que nós estamos rezando. E o Evangelho, nesses últimos dias, está salientando bastante essas nossas atitudes frente àquilo que nós vivemos. De que forma nós encaramos tudo isso? E assim, hoje também queremos aprender com a Palavra de Deus. Eu convido você a pegar também a sua Bíblia e hoje nós vamos meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 27 ao 32. O texto diz assim: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes o que foi dito: Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta-a e joga-a para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera, e quem se casa com a mulher divorciada comete adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, nós temos aqui duas situações distintas. Vamos tentar explicá-las para que a gente possa compreender a palavra de Deus e vivenciar esta mesma palavra. Primeiro, Jesus levanta essa questão da lei, do mandamento: não cometerás adultério. E Jesus diz assim: todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério no seu coração. E aí você vai dizer: sim, mas eu nem fiz nada. Eu não falei nada para ninguém. Eu só olhei para a pessoa. Mas você sabe que o teu olhar era um olhar maldoso, com o desejo de possuir essa pessoa. Então, de que forma você vai se livrar disso? Através da confissão. E aí você vai dizer: pela vez, ou por todas as vezes que eu olhei para uma mulher com o desejo de possuí-la, mas com arrependimento no seu coração. Veja, as pessoas elas não podem ser olhadas como posse. A partir do momento em que nós olhamos para alguém, isso tanto os homens quanto as mulheres, quem olha para o outro com esse sentimento de posse está cometendo pecado. Mesmo que não tenha agido assim, mas se já pensou assim, cometeu pecado. Nós não devemos nem pensar nessa hipótese. Por isso,
Coloque-se diante de Deus e peça perdão. E procure não agir mais assim. E aí Jesus disse: se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o. E logo em seguida: se a tua mão direita é ocasião de pecado, corta-a e joga-a para longe de ti. É melhor perder um dos teus membros do que todo o corpo ir para o inferno. E aí eu pergunto: o que você precisa cortar na tua vida? Que tipo de situações, que tipo de mensagens, que tipos de vídeos, que tipos de textos? O que você precisa cortar da tua vida? Que tipo de relações? Que tipo de, entre aspas, amizades? O que você precisa tirar da tua vida para que você possa, mais leve, poder seguir nos caminhos do Senhor? E aí Jesus acrescenta dizendo, nesse mesmo assunto, mas quase que passando por um outro assunto: quem se divorciar de sua mulher, isso foi dito lá na lei de Moisés, né? Dele um certidão de divórcio. Então, quem se divorciar, dê uma certidão de divórcio. E aí Jesus diz: isso aconteceu por causa da dureza do vosso coração. E Jesus acrescenta agora dizendo: eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular. O que são as uniões irregulares? Simplesmente porque essa pessoa casou sem o consentimento. Eu vou dizer para você, a união irregular é tudo aquilo que transgride a própria natureza humana. Primeiro aqui Jesus já dizia a situação de posse. Se o marido quer ter posse sobre a sua mulher, a mulher sobre o seu marido, já é uma situação irregular. Um agride o outro, fisicamente ou por palavras. É uma situação irregular. Então há motivos suficientes para uma separação, porque nenhum e nem outro estão fazendo o outro feliz. Ah, mas a gente precisa ficar casado. O que a sociedade vai pensar de nós? Os irmãos e irmãs, tem coisas que precisam ser vivenciadas de fato. Ou vocês vivem de fato o matrimônio, ou deixem de fazer cena, né? Tem gente que está encenando o matrimônio para os outros, mas a verdade não vivem como casal. Então vamos prestar atenção nisso. E aí, diante desta situação, quem se casa com uma mulher divorciada comete adultério. Dentro de uma situação em que o casamento de fato existia e uma das partes, por vontade própria, sem ter uma justificativa, resolve se separar. Por exemplo, casal, vivem bem, têm os seus filhos, mas de repente a mulher ou o marido resolvem viver uma vida de solteiro, como que voltando para a juventude, sem ter razões suficientes. Não, é simplesmente por um desejo meu. E aí quem se casar com esta pessoa que agiu desta forma, também está cometendo um erro. Está cometendo também adultério. O que é cometer adultério? É adulterar uma lei que é natural. Então estará adulterando a lei de Deus. Simplesmente por causa de um gosto, simplesmente por causa de uma vontade própria. Precisamos entender algumas coisas. Casado. Que o seu sim seja sim e o seu não seja não. Que se pensem isso antes do casamento e não depois de casados. Por isso a importância do namoro, por isso a importância do conhecimento. Nós não podemos brincar com os sacramentos, brincar com Deus. Cuidado com esse tipo de brincadeira. Isso pode levar à condenação eterna. Assim como a boa vivência nos leva à salvação eterna.
Então vamos pensar sobre isso, vamos fazer cada um a sua parte. Você, marido, haja como um bom marido, você, mulher, como uma boa mulher, você que está namorando, procure viver bem o seu relacionamento, procure embasar, fazer essa construção, tendo Jesus como esta rocha para construir a nossa casa. Vamos juntos fazer a nossa oração de cada dia. Gostaria que você parasse um pouco, pensasse como você, homem, está agindo como marido, como esposo, e como você, mulher, está agindo como esposa. Peçamos a bênção de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus, um santo e abençoado dia e até o próximo momento de oração.